Foi condenado a 22 anos de prisão por feminicídio. O promotor de justiça André de Pinho, acusado de matar a mulher dele, Lorenza de Pinho, em 2021. O réu, que já estava preso, poderá recorrer da sentença, só que em regime fechado. Veja na reportagem da Eliane Moreira. Vamos lá. Na porta do Tribunal de Justiça, mensagens dos filhos do casal pediam absolvição do pai. Faixas e cartazes feitos por um grupo que defende as mulheres pediam justiça por Lorenza e não a impunidade. Eu represento, sim, a todas as mulheres que estão sofrendo violência. E a gente não pode deixar mais isso acontecer. O julgamento começou no horário marcado, às 9 horas da manhã. Primeiro foi votado e aprovado o pedido para aumentar o tempo de argumentação da defesa e da acusação de 1 hora para 1h30. Com mais tempo disponível, a audiência começou com a fala de acusação do Ministério Público. O acusado ainda se volta para quem o atende e pede que seja enviado, junto ao socorro, o aparelho destinado à realização de uma manobra, a manobra de intubação. Segundo a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, o promotor de justiça André Garcia de Pinho matou a esposa Lorenza, de 41 anos, entre a noite do dia 1º e a madrugada do dia 2 de abril de 2021, no apartamento do casal, no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte. Na época, o réu disse que a esposa havia se engasgado enquanto dormia depois de tomar medicamentos e bebidas alcoólicas. Em janeiro deste ano, o promotor falou com exclusividade para a Record TV. André de Pinho contestou o laudo do Instituto Médico Legal e afirmou que a morte da mulher foi provocada por engasgo. No pescoço não há descrição nenhuma de lesão externa. Você sabia disso? Sim, externo sim, mas interna eles apresentam essa lesão não cervical contundente. O que teria provocado isso? Vamos pensar. Uma intubação incorreta, introduzir uma mangueira que foi introduzida no lugar errado por 2 vezes numa situação de emergência, isso pode causar lesão interna? O óbito foi confirmado por 2 médicos também investigados, mas a perícia realizada pelo Instituto Médico Legal apontou que Lorenza morreu por intoxicação e asfixia por enforcamento. Ele foi preso no dia 4 de abril do mesmo ano. As audiências de instrução e julgamento começaram em agosto do ano passado e foram concluídas em dezembro. No total, 20 pessoas foram ouvidas, entre elas médicos peritos do IML, uma delegada, o réu e a irmã da vítima. Foi o pai de Lorenza quem desconfiou que a morte poderia ter sido um crime e chamou a polícia. Na época, o corpo ia ser cremado no mesmo dia, mas foi impedido pela polícia. Eu recebi uma carta teoricamente psicografada da minha filha Lorenza no mês de dezembro. Ela diz que foi assassinada. Eu espero que a justiça seja feita. Nada disso vai trazer a minha filha. Eu quero que sirva principalmente de exemplo para não acontecer outras Lorenzas daí chega. O promotor André de Pinho foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado pelo crime de feminicídio. Ele foi acusado pelo Ministério Público pela morte da esposa, Lorenza Maria de Pinho. A decisão foi unânime entre os 20 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todos seguiram o relator do caso, que leu a denúncia-crime contra André de Pinho por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem defesa da vítima. Por 14 votos, prevaleceu a proposta de pena de 22 anos encaminhada pelo relator. Divergiram o desembargador Albergaria Costa, com 21 anos e 3 meses, o desembargador Júlio Lorenz, com 28 anos, e desembargadores Carlos Henrique Perpétuo Braga, Geraldo Augusto Afrânio Vilela e Juliana Campos Horta, com 22 anos, 2 meses e 11 dias. Então, a pena fica fixada em 22 anos de reclusão. Nós formamos o nosso convencimento pelos elementos de fato provados. E eu cheguei à conclusão que havia, sim, autoria e materialidade, como eu expus no meu voto. Então, havendo autoria e materialidade, a condenação se impõe. Impondo a condenação, depois a fixação da pena. E a fixação da pena, a gente olha as circunstâncias judiciais do artigo 59.
e as agravantes, as atenuantes e as qualificadoras. A decisão foi a decisão que nós já esperávamos, a unanimidade que nós também esperávamos em função da exuberância das provas produzidas. E o grande desafio que esse processo ofereceu foi exatamente o de como dar a esse processo a transparência exigida pelo controle social sobre as ações do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo contornar os efeitos terríveis de um drama humano que é esse fato. É por isso que essa decisão, embora seja aquela pela qual lutávamos e tenha sido aquela que esperávamos, ela não nos dá nenhuma alegria. O promotor André de Pinho também foi condenado a 1 ano em regime aberto por manter uma arma de fogo ao alcance dos filhos. A arma foi encontrada no quarto de um deles, que na época tinha 16 anos. No crime da guarda da arma, eu entendi também que estava caracterizado, até porque ele confessou, eu fixei na pena mínima de 1 ano em regime aberto. A decisão cabe recurso, mas André de Pinho não poderá recorrer em liberdade. E segundo o relator do caso, o desembargador Vanderlei de Paiva, outra questão ainda a ser definida é quanto à perda do cargo de promotor, que vai depender agora de uma ação civil pública. Agora tem um desdobramento da parte administrativa. Como disse o senhor desembargador relator, vai haver um envio à Procuradoria-Geral de Justiça para que lá sejam tomadas as providências da administrativa. A ação deve ser feita pelo Procurador-Geral de Justiça com autorização do órgão colegiado do Ministério Público de Minas Gerais. O desembargador determinou que o Procurador-Geral seja notificado sobre a condenação do réu para a eventual ação para a perda do cargo. Emocionado, o pai de Lorenza falou com os repórteres. Foi uma luta grande. Faltam 5 dias para completar 24 meses que minha filha se foi. Eu estou extremamente emocionado, você me desculpe. Eu não estou feliz, porque isso não traz a minha filha. O que eu vim buscar aqui hoje dentro desse tribunal foi que fosse ouvido a voz da minha filha. E nós conseguimos isso. Eu falo principalmente para as mulheres. Nós, homens, estamos dentro de um casulo que não protegemos as mulheres. Esse processo é um processo que ele vem passo a passo. Primeiro é um empurrão, depois é uma fala alta, depois um tapa e depois a morte.